Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre, sou consultor da Balance, consultoria e assessoria financeira. Estou aqui para falar sobre reestruturação e construção do passivo. Mas antes de estar falando sobre a reestruturação em si, sobre a construção do passivo, é importante a gente entender o que é o passivo, o que é um ativo numa empresa, né? Então, eu costumo sempre falar que uma empresa, ela os números, eles traduzem a empresa, né? E a empresa é formada por números. Então, nós, administradores financeiros, consultores, contabilistas, empresários, empreendedores, precisamos entender, né, o que é o ativo e o que é o passivo dentro do balanço patrimonial, dentro de uma demonstração de relatório contábil. Então, todos os recursos que entram numa empresa, né, eles entram pelo passivo, né? Então a gente chama que o passivo é a origem dos recursos que são investidos na empresa. Esses recursos são investidos aonde? No ativo, né? Por exemplo, a empresa resolveu comprar uma máquina, né? E para comprar essa máquina, ela fez um financiamento de longo prazo via BNDES, né? Então, a origem do recurso se deu através do passivo, e dentro do passivo nós temos a distribuição do ativo também, né? Nós temos uma distribuição entre curto prazo e longo prazo. O curto prazo é o circulante, o longo prazo não circulante. Então, em especial nessa operação, esse financiamento dessa máquina feita através, por exemplo, do BNDES, né, uma operação de longo prazo, ela se originou através do passivo não circulante, né, e foi investido aonde? Foi investido em máquinas que foi contabilizada no ativo da empresa, no ativo imobilizado máquinas. Então, por isso que eu, né, gosto de falar, a empresa é número, né? Os registros da empresa, as operações da empresa são números, e nós precisamos entender estes números, né? De onde se originam os números, que são os recursos financeiros, e onde são empregados, onde são investidos, né? E o que acontece com esses números, né? O que acontece, né? Qual o resultado dessa operação de números, né, da empresa. Então, o passivo nada mais é que a origem dos recursos, né? Todo dinheiro, todo recurso que entra na empresa, ele entra através do passivo. Comprei do fornecedor a prazo. Vai gerar uma conta a pagar lá no passivo do fornecedor, comprei estoque. Esse dinheiro, esse recurso foi investido lá na conta estoque no ativo circulante, né? Os sócios resolveram colocar mais dinheiro na empresa, né, com recurso próprio. Esse recurso vai ser colocado lá na conta corrente do banco, ou em dinheiro, no caixa, mas a origem se deu aonde? Através do patrimônio líquido, né, na integralização de capital social dos sócios. Tá? Então, toda a origem se dá no passivo. Por isso que a construção do passivo em uma empresa é muito importante, né? A forma do empresário ou do gerente financeiro ou do administrador financeiro ele captar esse recurso, né, que vai dar origem ao passivo deve ser inteligente, tá? Quando nós falamos em reestruturação do passivo, já vem a ideia de que, puxa, a empresa quebrou, né? A empresa está em recuperação judicial, está em antecedendo aí uma falência, né? Você falou em reestruturação do passivo, já dá aquele baque, né? Mas não, a reestruturação do passivo é você olhar para as contas do passivo, né? Você analisar o passivo da empresa. Puxa, onde é que eu tenho mais comprometimento? Será que eu tenho muito comprometimento no passivo circulante, que são as operações de curto prazo da minha empresa, e que estão impactando diretamente no dia a dia da minha empresa, no capital de giro, né? Às vezes, naquela vontade de crescer, na ânsia pelo crescimento, o gerente, o empresário acaba optando por uma linha de crédito que sufoca o curto prazo, né, que pressiona muito no curto prazo.
essa operação está muito concentrada no curto prazo e acaba afetando a liquidez da empresa. Então, a construção do passivo deve ser inteligente, deve ser própria para o que a empresa quer, né? Mas não feito de sopetão, não na ânsia, né? Não naquela precipitação de pegar um recurso para fazer o investimento. Novamente eu friso, todo recurso investido na empresa, ele se deu através do passivo, que são a origem dos recursos. Então a construção do passivo numa empresa é muito importante. Tá? Então é analisar bem a forma do crédito, o tempo do crédito, a taxa de juros, né? Se for uma operação de financiamento ou empréstimo bancário, né? Se estiver pegando recurso de terceiros, né, que não seja banco, né? Analisar o prazo, né? Se não vai impactar na liquidez da empresa. Tá? Então a construção do passivo é importante. Na reestruturação do passivo, quando a empresa está num processo de reestruturação do passivo, aí sim vão ser analisadas todas as contas da empresa que estão no passivo, sejam elas de curto prazo e de longo prazo, né? Mas principalmente as de curto prazo. Por quê? Se a empresa está com problemas financeiros, né, tem aquela dificuldade no dia a dia, aquele sufoco, né, atrás de capital, todo dia um sufoco buscando crédito, desconto de cheques, desconto de título, desconto de duplicatas, né, puxa usando o limite, adiantando o cartão de crédito, é aquele sufoco diário, a empresa tem problemas de liquidez. Quando ela tem problemas de liquidez, a empresa tem que analisar o curto prazo, ou seja, olhar as operações que estão no circulante, né, no ativo circulante e no passivo circulante. Então, reestruturação no passivo é olhar as contas que estão no passivo, em especial as que estão no curto prazo, que estão no passivo circulante. Né? Operações bancárias, tá? Às vezes, por um erro, né, uma indicação do gerente, às vezes para cumprir uma meta, acaba indicando uma operação de curto prazo, né? Tem operações conhecidas aí como aquele famoso crédito rotativo, né? Que é um crédito que a empresa toma e maioria das vezes que nós acompanhamos a empresa tomou o crédito, utilizou 50%, 60%, 70%, quando vê está utilizando todo o crédito rotativo, né? E está pagando juros e não consegue amortizar o capital, né? Isso é uma operação geralmente de curto prazo, com prazo máximo aí de 6 meses a 1 ano, né? E que acaba impactando todo a liquidez da empresa no curto prazo, né? Sendo que ativo e passivo. Ativos são bens e direitos da empresa. Passivos são obrigações e deveres, né? Então, devemos nos atentar a isso. Os bens e direitos vão ser suficientes, né? Vão dar liquidez, vão dar solvência, né? Vão ser suficientes para fazer frente às obrigações e deveres que estão no passivo. Tá? Então, reestruturação no passivo é olhar o passivo. Tem que olhar, tem que analisar as contas e, se for o caso, entrar em renegociações, né? Renegociar as operações com o banco, pedir um prazo maior, pedir uma taxa melhor, né? Com outros credores de curto prazo, também devem ser procurados para alongar as operações, para dar folga financeira na empresa, para a empresa voltar a respirar no curto prazo e trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Porque toda a pressão financeira que ocorre na empresa acaba atingindo os diretores da empresa, né? E os diretores da empresa, quando estão sob pressão financeira, não conseguem mais pensar no negócio, e sim no problema financeiro. Tá? Então é importante analisar, né? Fazer uma reestruturação do passivo e, antes de chegar na reestruturação do passivo, fazer uma construção inteligente do passivo. Tá? Isso é muito importante. Fazer uma construção inteligente do passivo. Lembrando, toda a origem dos recursos se dão através do passivo. E eles são investidos aonde? No ativo da empresa. Ok? Então, esse era o tema de hoje. Né? É importante nós olharmos o endividamento da empresa, as dívidas, né? As obrigações e deveres de curto prazo e longo prazo, né? De uma forma criteriosa, principalmente se a empresa está com problemas de liquidez, ou seja, está naquele sufoco na busca de recurso
no dia a dia. E lembrando, como já foi falado no vídeo anterior, antes de mais nada a empresa precisa saber, precisa encontrar e precisa operar acima do ponto de equilíbrio, né? De nada adianta fazer todo o plano, vamos reestruturar o passivo, vamos renegociar as dívidas, vamos dar um respiro de curto prazo, mas a empresa não está operando acima do ponto de equilíbrio. Se isso acontecer, né, infelizmente, vai continuar a bola de neve, né? A empresa vai pegar recurso de fora, pega recurso de terceiros, pega recurso do capital de giro, pega recurso dos sócios novamente, ou seja, capital próprio, para pagar as contas e não consegue fazer frente à sua operação. Ok? Estamos à disposição. Mais informações de forma escrita, só acessar o site www.balance.com.br. Ok? Um abraço a todos e um bom trabalho e vamos em frente.